Caros colegas, nessa demonstração a gente vai configurar o acesso remoto de uma estação ao nosso ambiente corporativo. Para isso eu tenho um controlador de domínio, que vai validar as permissões do meu usuário para ver se ele tem acesso remoto permitido para o nosso ambiente. Eu tenho aqui um servidor de acesso remoto, então o meu controlador de domínio vai chamar DC1, o meu servidor de acesso remoto vai chamar NPS. E eu tenho a estação do usuário, estação que eu vou criar meu cliente de acesso remoto, para ele da casa dele, da residência, poder entrar na nossa empresa. Então, inicialmente, eu vou pegar o meu controlador de domínio e vou criar uma conta de um usuário para a gente conceder o acesso remoto ao nosso ambiente corporativo. Aqui no meu Active Directory Usuários e Computadores, eu tenho já uma conta de um usuário na unidade organizacional de São Paulo. Esse usuário tem o nome de Felipe. As propriedades do usuário Felipe, a gente tem uma tabzinha aqui que chama Dial-In. Então em Dial-In a gente já pode ver que por padrão ele vem controlar o acesso remoto através de uma política de servidor de rede, uma política NPS, Network Policy Services. Eu vou pegar e vou criar um grupo com o nome de usuários remotos. Eu vou colocar o Felipe dentro desse grupo. Vai ser um grupo que eu vou estar permitindo acesso remoto ao meu ambiente. Então, usuários remotos. Vamos colocar o Felipe dentro desse grupo. Então, o Felipe agora ele faz parte de um grupo que é chamado de usuários remotos. Vamos mudar agora para o nosso servidor NPS e vamos subir a função de acesso remoto. Então, aqui do lado do meu botão iniciar eu tenho o meu Server Manager. Vamos aqui em funções, em roles, para adicionar uma função. Aí eu tenho aqui Network Policy and Access Services. Vamos clicar Next. Next novamente. Vamos selecionar aqui então Network Policy Server, no meu servidor de diretivas de rede. E vamos selecionar também Remote Access Service. Vou teclar Next. E vamos mandar a instalação prosseguir. Está finalizando. Aqui a instalação foi terminada com sucesso. Agora vamos iniciar ferramentas administrativas e a gente tem aqui então nosso roteamento e acesso remoto. Ele está então desabilitado. Vamos secar o botão direito, mandar configurar e habilitar roteamento e acesso remoto. Vamos teclar Next. Vamos manter então essa opção de acesso remoto, dial-up ou VPN. Vamos teclar Next. E agora vamos selecionar então que o acesso remoto vai ser concedido apenas através de conexão VPN. A gente não vai usar conexão de escada. Vamos teclar Next. E agora ele tem as duas placas que eu tenho disponíveis no meu servidor. Eu já tinha renomeado as placas, uma para local e outra para remoto. Então aqui a gente tem o IP de cada uma delas. Se a gente vai no nosso servidor digitar ipconfig, a gente tem também essa informação. A plaquinha remota e a plaquinha local. Então os usuários vão estar entrando por esse IP, que é o IP da minha rede pública, é o IP da internet na minha empresa. Então vou selecionar aqui qual interface está conectada com a internet, mantendo então a interface remota, vamos teclar Next. E ele pergunta se eu vou designar um range de endereço automático ou um range específico. Eu não vou usar o DHCP Relay Agent, o agente de retransmissão do DHCP, para poder passar o broadcast via nosso roteador. Eu vou manter
aqui como um range pré-determinado. Vou teclar Next. Então, quais os IPs que eu vou designar para os meus usuários que entrarem remotamente? Como minha rede de produção é o 92.168.1, eu vou manter a minha rede do meu ambiente, 192.168.1, e as conexões remotas vão começar a partir do número 100. Eu vou deixar aqui 25 conexões para usuários remotos. Então vamos mudar aqui, colocar 101, e aí fica mais fácil. Então quem entrar remotamente vai pegar o endereço do 101 até 125. A gente está permitindo 25 conexões através da nossa VPN. Vamos teclar OK, Next. E aqui ele está perguntando se eu vou usar o servidor Radius para fazer a validação dos meus usuários ou se o meu próprio servidor RHASC vai estar fazendo essa validação. Então nesse momento a gente vai deixar nosso servidor RHASC responsável de fazer a validação dos usuários que têm acesso remoto permitido via VPN. Vamos teclar Next e Finish. Então, a gente está falando que não tem uma conexão padrão, uma política padrão, né? Então, para ter certeza que essa política não vai estar conflitando com nenhuma outra política existente, ele pede para a gente abrir a console NPS e verificar se o computador está configurado propriamente. Vamos teclar OK. E ainda lembra a gente também que se a gente estiver usando DHCP, a gente tem que habilitar o agente de retransmissão. A gente está usando um range fixo, né? Então vamos teclar OK. Ele já está configurando o nosso ambiente. E já está verdinho aqui e já startou o nosso ambiente. Então a gente tem aqui as portas disponíveis, as nossas interfaces. No momento a gente não tem nenhum usuário conectado ainda remotamente. E aqui o protocolo que a gente vai estar utilizando nesse momento. Agora a gente vai abrir o nosso servidor de política de redes, nosso Network Policy Server. A gente ainda vai ter que criar uma diretiva de acesso à nossa rede. Então aqui dentro de políticas, a gente tem as políticas de acesso à rede. Tem duas políticas disponíveis, vamos desabilitar elas. Agora vamos na estação do nosso usuário. A gente já tem a máquina do nosso usuário aqui, nosso Windows 7 Enterprise, já estou logado como administrador. Eu vou alterar a configuração dessa máquina do meu usuário, como se ele estivesse então na residência dele. Se a gente der um ipconfig aqui, a gente vai visualizar que a máquina do nosso usuário está na nossa rede corporativa. Então vamos imaginar como se fosse um notebook. Ele saiu da nossa empresa e agora ele vai estar na residência dele. Então a gente vai alterar o IP dessa estação para o IP da internet. Vou vir aqui alterar configurações do adaptador, propriedades da placa de rede no micro do meu usuário. Vamos alterar o IP dela para um IP público. Vou colocar aqui um IP qualquer, tá pessoal? Então só como exemplo estou colocando IP 201.3.36.14. Nosso gateway então vai ser nosso servidor da nossa empresa de acesso remoto. É o final 1. Essa é a segunda plaquinha que estava remota lá no meu servidor. E meu servidor DNS vai ser o servidor da minha empresa. Vamos confirmar aqui. Nosso servidor DNS 92.168.1. 192.168.1.1. Vamos teclar OK. OK de novo. Então o micro do meu usuário vai estar na residência dele agora. E
ele vai estar com essa configuração. Ele está usando o IP que a conexão dele na internet passou para ele, que é o 14. Eu já estou colocando então o gateway da minha empresa, o seu final 1 e o meu servidor DNS. Vamos agora então criar uma conexão para o VPN no micro do meu usuário. Vamos selecionar aqui, configurar uma nova conexão de rede, conectar um local de trabalho. Então ele coloca aqui conexão VPN com local de trabalho, vamos avançar. Aí usar uma conexão que eu tenho com a internet. Vou colocar aqui que eu vou configurar minha conexão com a internet mais tarde. E aí, o nome da minha conexão. Vou colocar aqui VPN Túlio Corp. E aqui vamos colocar então o endereço IP do nosso servidor de VPN 201.3.36.1. Vamos teclar em avançar. Vou deixar em branco o nome do usuário e minha senha, o meu domínio. Vou mandar criar. Já criou a conexão. Se a gente for ver agora, conectar uma rede, a gente tem a nossa VPN Túlio Corp disponível para ser utilizada. Agora a gente vai no nosso servidor de política de rede e vamos criar uma política permitindo acesso remoto ao nosso usuário Felipe. Então aqui em políticas de rede, Network Policies, a gente vai mandar criar uma nova política, uma nova diretiva e vamos colocar aqui como acesso VPN. Aqui na lista suspensa, a gente vai colocar então acesso remoto VPN da IOAP. Vamos teclar Next. E aqui na tela, para a gente especificar a condição, vamos adicionar o nosso grupo de acesso remoto. Então vou teclar aqui grupo do Windows. Vamos adicionar. E vou colocar aquele grupo que a gente já havia criado, nome de usuários remotos. Então a gente está permitindo acesso remoto no nosso ambiente para esse grupo de usuários remotos. Vamos teclar Next. Então a gente vai conceder o acesso. Vamos teclar Next. Aqui a gente tem os métodos de autenticação. Vamos aceitar o padrão. Próximo. Aqui nas restrições, então, vamos marcar para desconectar nosso usuário após algum tempo de ociosidade. Vou colocar 5 minutos. Vamos teclar Next. Vamos aceitar então e vamos finalizar. Já criamos a nossa política de acesso VPN. Vamos conceder o acesso. Vamos retornar agora na estação do nosso usuário. E vamos conectar a uma rede. A gente tem a VPN aqui já disponível, tá? Que a gente já havia criado. E o acesso a gente está concedendo para o nosso usuário Felipe, que é membro do grupo Acesso Remoto. Nosso domínio é o Edson. Vamos mandar conectar. A conexão foi efetuada com sucesso. Ele abre a janela do nosso perfil de firewall perguntando onde que a gente está conectando. Como eu estou na minha casa, vou colocar que foi efetuada a partir de uma rede doméstica. A conexão já está disponível via VPN. Obrigado a todos e até nossas próximas demonstrações.